O homem uniu-se a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda de Javé. Depois ela também deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Depois de algum tempo, Caim apresentou produtos do solo como oferta a Javé. Abel, por sua vez, ofereceu os primogênitos e a gordura do seu rebanho. Javé gostou de Abel e de sua oferta, e não gostou de Caim e da oferta dele. Caim ficou então muito enfurecido e andava de cabeça baixa. E Javé disse a Caim: por que você está enfurecido e anda de cabeça baixa? Se você agisse bem, andaria com a cabeça erguida. Mas se você não age bem, o pecado está junto à porta, como fera acuada, espreitando você. Por acaso, será que você pode dominá-la? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: vamos sair. E quando estava no campo, Caim se lançou contra o seu irmão Abel e o matou. Então Javé perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Javé disse: o que foi que você fez? Ouço o sangue de seu irmão clamando da terra para mim. Por isso você é amaldiçoado por essa terra que abriu a boca para receber de suas mãos o sangue do seu irmão. Ainda que você cultive o solo, ele não lhe dará mais o seu produto. Você andará errante e perdido pelo mundo. Caim disse a Javé: minha culpa é grave e me atormenta. Se hoje me expulsas do solo fértil, terei de esconder-me de ti, andando errante e perdido pelo mundo. O primeiro que me encontrar me matará. Javé lhe respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Javé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Caim saiu da presença de Javé e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Olá, amigos e amigas, novamente estamos aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus, nosso grupo de vivência. Você está acompanhando o nosso programa no canal da Diocese de Apucarana no YouTube, com a Palavra de Deus. É o nosso estudo bíblico do nosso segundo volume do grupo de vivência, estudando Introdução ao Estudo Bíblico, volume 2. Então, nós estamos estudando a Bíblia. Seja bem-vindo, bem-vinda, curte aí os nossos vídeos, compartilhe, comente. Quem ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva também no canal. Clique no sininho para você receber aí as notificações quando está inserindo novos programas. Seja bem-vindo então para junto nós estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos no segundo encontro do volume 2 do livro do Grupo de Vivência. Nós vimos no primeiro encontro a criação. Deus criou o céu e a terra, em especial, o sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. Tudo que Deus criou, Deus abençoou. Então, nesse sentido, nós temos aí o livro do Gênesis. Nós vamos ter alguns encontros, uns 3 ou 4 encontros, dentro do livro de Gênesis, falando um pouco sobre a história da salvação a partir da criação. Nós tivemos aquele primeiro encontro, primeiro livro, volume 1 da Aliança, onde Moisés estabelece a aliança de Deus com o povo. Ali foi a história da salvação a partir do Êxodo. A primeira experiência de fé que o povo da Bíblia fizeram foi o Deus libertador. Por isso que nós começamos falando lá de Jesus explicando
aos discípulos de Emaús. Eles acreditavam que Jesus seria o libertador de Israel. E aí diz que Jesus começou por Moisés para abrir a mente e o coração deles. Então, a primeira experiência de fé do povo judeu, a partir da concepção, do entendimento, nós chamamos isso de teologia bíblica, a antropologia bíblica, a primeira experiência de fé do povo judeu, do povo da Bíblia, é uma experiência em Deus que liberta. Agora nós estamos fazendo a experiência da segunda teologia que o povo da Bíblia fizeram. Depois que fizeram a experiência do Deus que liberta, eles entenderam, mas se esse Deus que liberta é o Deus que cria tudo. Então agora eles vão fazer a experiência do Deus criador. Então, por isso que nós começamos esse novo livro nosso falando da criação. Nesse livro nós vamos fazer um grande panorama histórico dos grandes momentos da Bíblia. Esse livro aqui vai, desde então, de Adão e Eva, até o encontro de Maria com Isabel, quando vai falar do nascimento de Jesus. O segundo livro vai até o Apocalipse do Novo Testamento, até o Apocalipse. Então, o que está acontecendo? Você que tem o seu livro, então, esse encontro nosso é o capítulo 4 de Gênesis, Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 16. Gênesis 4, de 1 a 16. Então, a história de Abel e Caim. A história do pecado. Primeira vez que fala de pecado na Bíblia, então vai ser aqui, o versículo 7, onde fala do pecado social, o irmão que mata o outro. A gravidade, então. Todo o livro de Gênesis, nós podemos dividir ele em dois momentos, aí você tem um aprofundando a palavra, nós vamos ter o momento que a Bíblia quer nos apresentar dois temas principais para o estudo do livro de Gênesis. O primeiro tema é o bem e o mal. O segundo tema é a fraternidade. O bem e o mal, que nós vimos então no capítulo 1, o bem. O bem é a criação. O capítulo 1 e o capítulo 2, aproveitando aí, eu acho que você fez o exercício, era para ler os dois capítulos e fazer lá os exercícios tal, no encontro anterior. Então você leu o capítulo 1 e 2, aqui é a criação, é o bem. Tudo que Deus fez era bom, era bonito, e Deus os abençoou. E na criação, o centro, a maior criatura é o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro momento, então, do tema bem e mal. O segundo, o terceiro capítulo, o quarto capítulo, agora nós vamos vendo, e até o capítulo 11, nós vamos ver a questão do pecado, do mal, como que o mal entrou na história. Então aí vai refletindo a partir do capítulo então 3 e 4, o capítulo 3 vai falar então de Adão e Eva, por causa do egoísmo deles, não quiseram caminhar com Deus. Então se você não leu, aproveita, lê, nós não vamos estudar esse capítulo, para entender então aqui como começa a história do pecado. Depois então agora começa a falar de dois irmãos, um irmão que mata o outro, e o irmão que mata o outro é o fratricídio. Fratricídio é quando o irmão mata o outro. E essa experiência de fé da teologia do povo da Bíblia, que é vivenciado, e até hoje para nós também, então a morte, quando alguém mata uma outra pessoa, é o irmão que continua matando o irmão. É Caim que mata Abel, continua a matança. Então, o segundo tema principal do livro do Gênesis é a fraternidade. Se Deus criou tudo e viu que tudo era bom, e Deus estabeleceu que o homem e a mulher vivenciassem na criação a vida, o mundo, pudesse celebrar em Deus isso. Então pudesse então fazer com que a fraternidade acontecesse, mas por causa da morte, então aqui a fraternidade é interrompida. Lá em Adão e Eva não fala ainda do pecado, fala que eles quiseram caminhar sozinhos, sem Deus, com toda a questão da serpente, tudo aquilo ali. Mas agora fala, o pecado então entra no coração humano a partir do irmão que mata o irmão. Lembra dos 10 mandamentos, o centro é a vida. O quinto mandamento, não matar.
Aqui, os autores da Bíblia estão falando a partir lá no tempo já da lei estabelecida na terra, quando está sendo constituído a lei, o que pode e o que não pode na comunidade é isso, não pode matar. E para falar da morte, então temos aí o irmão que mata o irmão. E o pecado entrou então na história, a partir de Adão e Eva, mas agora Abel e Caim contra o quinto mandamento. E quando o povo já está na terra, já tem uma disputa agora na terra de agricultores e também uma disputa entre os pastores. O templo dos judeus, segundo templo especialmente, no segundo templo, quando Esdras e Neemias vai reescrever a aliança, os livros sagrados, então vão fortalecer muito isso aqui. O que aconteceu? O que dá para entender aqui? Um conflito entre agricultores e pastores. O templo, e o que mais dá dinheiro no templo era os animais. Olha o que eles fizeram. Por que o irmão matou o outro? Por ciúmes. Mas esse ciúme também foi provocado por Deus. Para justificar, então, que Deus gostou mais do sacrifício de Abel. Mas se Deus é o Deus misericordioso que Jesus nos apresenta, como que Deus vai gostar mais de um do que do outro? Jesus apresenta que Deus não faz acepção, é de coração. Então, se Caim ofereceu de coração puro aquilo que ele produzia, então foi do agrado de Deus. Mas aqui não é isso que eles querem trabalhar. Aqui é a questão de falar da briga entre os irmãos, os judeus, quem era pastores e quem era agricultores. No templo, era mais valorizado os pastores no sentido do que os pastores criavam, que é o gado, o sangue, a gordura, a carne. Isso tinha um valor muito maior no templo do que os grãos, os cereais. Então, para falar isso, agora por causa dos ciúmes ou da briga que você tinha com isso, então esse texto vai entrar na história para falar dos irmãos. E tem outras passagens da Bíblia onde fala de irmão que mata irmão. O próprio Salomão matou o irmão dele. Ele e a mãe tramam contra o irmão que iria reinar no lugar dele. E constantemente a Bíblia vai falar desses conflitos de irmãos, né? Esaú e Jacó. Então, tantos outros que vai estar falando, tá, das disputas entre irmãos. Então, a fraternidade é interrompida nesse texto aqui. Então, o nosso texto de hoje é para a gente refletir, né, como criar fraternidade entre nós. Então, no dia de hoje, como que nós podemos superar a falta de fraternidade? Numa cultura hoje tão egoísta, uma cultura hoje que cada um quer viver da sua maneira, sem se preocupar com o outro, com a família, com a comunidade ou com a sociedade. Então, nesse sentido que o texto da Bíblia quer nos ajudar a entender. Abel e Caim representam ainda hoje a humanidade. Abel e Caim, eles continuam se matando. Aqui o centro, então, do texto é um irmão que mata o irmão. Não é uma oferta que teve, embora lá no contexto bíblico queria trabalhar um pouco a questão da oferta, mas aqui é para trabalhar a perca da fraternidade. Então, todo o livro de Gênesis, ele quer trabalhar isso, né? Essa é a cultura. Então, lá no Aprofundando a Palavra, você pode, então está lendo ali na página 8 e 9, antes do exercício, um pouco sobre essa história. Então, o capítulo 4 do 16 está falando dessa fraternidade interrompida. Depois vai falar, então, da vingança disso. O perigo que acontece agora contra Abel, né, ou contra Caim. Olha que interessante que é isso, né? Muita gente pergunta nas curiosidades bíblicas, né? Como é que é? Abel e Caim, né? O irmão matou o outro, e daí? Como é que ficou a fraternidade? Depois vai ter mais um filho, Adão e Eva vai ter mais um filho. Os primeiros livros da Bíblia não quer dizer que são livros históricos, são livros de teologia, que são experiências de fé, para justificar. Então, com quem que casou Caim? Falou aqui, ó, Caim arrumou uma mulher, casou e foi morar na região de Nod. Com quem que casou? Da onde que veio essa mulher? Então, aqui, o povo judeu não está querendo contar a história da origem da humanidade. Eles estão querendo contar a história de fé em Deus e como que essa história é interrompida. Então, a humanidade, quando Deus criou
Adão e Eva, Deus criou a humanidade. Adão significa homem, não quer que é o único homem. Eva significa mulher, não quer dizer que foi a única mulher. A história bíblica nos apresenta, né, a criação dessa forma, que Deus criou homem e criou mulher. E Deus estabeleceu, cresçam e multipliquem-se. Quer dizer, não é só Adão e Eva. Deus criou a humanidade. E nasce a criação de Deus, Deus já criou a humanidade com a sua raça. As raças, então, cada raça, a raça negra, a raça branca, a raça parda, a raça, né, indígena, a raça oriental, quer dizer, então todos esses homens e mulheres foram criados por Deus. E eles cresceram e multiplicaram. Então, quando fala que Caim casou, ou depois Abel, né, morreu, mas Sete vai casar, os filhos de Adão e Eva vão casar. E quem que são essas mulheres? Essas mulheres são as pessoas que Deus criou. Porque não fala que Deus criou somente Adão e Eva. E que eles, né, ou Eva teve mais filho, ou o irmão casou com o irmão. Não é isso que a Bíblia quer. Isso aqui já é a nossa especulação para querer justificar contextos, né, contra a Bíblia. A Bíblia é um livro de fé. Fala que Deus criou homem e mulher, então criou a humanidade. Não quer dizer que é um só, ou, né, uma pessoa só, um homem e uma mulher, mas criou a humanidade, homens e mulheres, e a imagem de Deus. Então o nosso texto é para ajudar nós a entendermos um pouco mais, e aí você tem os exercícios aí que você pode então continuar lendo a Bíblia e falar da palavra de Deus. Curta aí o vídeo, compartilhe, chame outras pessoas para estudar a Bíblia com você, fala que tem esses videozinhos, fala que tem o livro aí nas paróquias e você possa fazer um bom trabalho evangelizando também. Até o próximo encontro, Deus abençoe as suas reuniões e você que está lendo a Bíblia, não esqueça de ler todo o texto, tá? Todo o texto aí, vai ler no livro de Gênesis também. Deus abençoe.